Este audiobook que foi produzido artificialmente por meio da conversão de texto em voz. O áudio poderá trazer distorções fônicas por se tratar de uma leitura mecânica. A obra Comentário à Metafísica de Aristóteles, de São Tomás de Aquino é livre de direitos autorais. Qualquer possível infração de texto entre em contato prontamente. Participe do clube de leitura. Para mais informações acesse o site www.domleon.com.br. Se possível, se inscreva no canal e compartilhe. De São Tomás de Aquino. Comentário à Metafísica de Aristóteles. Livro 5. Definições e acepções diversas dos termos filosóficos. Uma relação entre o princípio e a causa. Deve-se saber que o princípio e a causa são o mesmo pelo sujeito, mas diferem pela razão. O nome princípio significa uma certa ordem. O nome causa significa um certo influxo ao ser causado. 2. As diversas acepções de princípio. Primeira acepção. Chama-se princípio ao ponto de partida de uma coisa que muda ou se move, como, por exemplo, se poderia falar de princípio de uma magnitude ou de uma viagem. Segunda acepção. Pode chamar-se também de princípio aquilo por cujo meio se pode realizar melhor uma coisa. Por exemplo, nesta acepção, o princípio de uma ciência. Porque não se deve sempre necessariamente começar pela noção primeira daquilo que se estuda, mas sim por aquilo que pode facilitar a aprendizagem. Terceira acepção. Chama-se princípio aquela parte da coisa que é gerada em primeiro lugar, e pela qual a geração da coisa se inicia. Neste sentido, o princípio da casa são os fundamentos. Quarta acepção. Chama-se princípio a causa externa que produz um ser, por onde se inicia a geração da coisa. Aqui Aristóteles coloca 3 exemplos. A. O filho, que é gerado pelo pai e pela mãe. B. A guerra, que recebe sua energia interna de uma injúria. Se neste sentido também se chamam princípios os seres por cuja livre vontade se movem as coisas, como os magistrados das cidades, as oligarquias, os reinos e as tiranias. Quinta acepção. Também pode chamar-se de princípio aquilo pelo qual se chega ao conhecimento de alguma coisa. Neste sentido, disse que as premissas e hipóteses são os princípios das demonstrações. 3 comentários sobre as acepções das causas. As causas se tomam em tantas acepções como os princípios, porque todas as causas são princípios. 4 Conclusão a respeito dos princípios. É comum a todos os princípios ser o ponto de partida a partir do qual uma coisa é, se gera ou se conhece. Os princípios diferem em que alguns são internos ou intrínsecos às coisas, e outros são externos ou extrínsecos às coisas. Pelo fato de que alguns princípios são intrínsecos e outros extrínsecos, podemos concluir o seguinte: a. A natureza e os elementos são princípios intrínsecos. b. O intelecto e a vontade são ditos princípios extrínsecos. Também pode-se dizer que a substância da coisa, isto é, a forma que é princípio do ser, é um princípio intrínseco. O fim também pode ser princípio. O fim segundo o qual algo é feito também pode ser dito princípio, porque para muitos seres que agem por causa de um fim é princípio de conhecimento e movimento. 5 As causas, e de quantos modos podem ser ditas. O primeiro modo pelo qual algo é dito causa é aquilo pelo qual algo é feito, existindo dentro desse algo. A estátua é feita de cobre, como algo dentro dela existindo. Por isso, o cobre da estátua é causa pelo modo da matéria. Esta é a causa material. De um segundo modo, a espécie e o exemplo são ditas causas. Esta é a causa formal, que pode relacionar-se de 2 maneiras para com a coisa. De um primeiro modo, como uma forma intrínseca à coisa. Esta é dita espécie. De um segundo modo, como algo extrínseco à coisa, a cuja semelhança à coisa é dita fazer-se. E segundo isto, o exemplar da coisa é dito forma.
E porque alguém apreende a natureza do gênero ou da espécie pela sua forma, e a natureza do gênero ou da espécie é aquilo que é significado pela definição, a qual definição diz o que é a coisa, por causa disso a forma é a reixe ou da definição pela qual se sabe o que é a coisa. E isto é verdade, embora na definição sejam colocadas às vezes algumas partes materiais, porque aquilo que é principal na definição vem da parte da forma. Esta é a causa formal. Pode-se estender o significado da causa formal do seguinte modo: assim como aquilo que é gênero da matéria é também matéria, assim também os gêneros das formas são formas das coisas. Assim como a forma da consonância do diapasão é a proporção de 2:1. E porque o número é o gênero da dualidade, por isso universalmente falamos que também o número é a forma do diapasão, dizendo que o diapasão é segundo uma proporção de número a número. De um terceiro modo é dito causa o princípio de permutação e de quietude. Esta é a causa movente ou eficiente. De um quarto modo o fim é dito ser causa. Este é aquilo por cuja causa algo é feito, assim como a saúde é causa do caminhar. E porque o fim é aquilo que menos parece ser causa, porque é o último no ser, por isso Aristóteles especialmente quer provar que o fim é causa. E isto pode ser mostrado do seguinte modo: ao perguntarmos por que alguém caminha, respondemos convenientemente ao dizer, para que cobre a saúde. E assim respondendo opinamos ter colocado a causa. De onde é patente que o fim é causa. Este quarto modo o da causalidade final. 6. Duas consequências provenientes dos 4 modos de causas. Porque a causa é dita de muitos modos, pode acontecer que muitas causas haja de uma só coisa, e isto não por acidente, mas per si. E isto fica manifesto pelo seguinte, porque as causas são ditas de múltiplas maneiras. O escultor é causa da estátua per si e não por acidente. O cobre também é causa da estátua per si e não por acidente. Mas ambas estas causas não o são do mesmo modo. Ademais, pode acontecer que duas coisas sejam causa de uma outra. Isto porém é impossível que aconteça no mesmo gênero de causa. Assim como a dor provocada por um corte numa ferida é a causa da saúde, como causa eficiente, a saúde todavia é a causa daquela dor, como causa final. Sendo 4 as causas acima colocadas, 2 das mesmas se correspondem mutuamente, e as outras 2 também. A causa eficiente e a causa final se correspondem mutuamente, porque a eficiente é princípio de movimento, e a final é o término. A causa material e a causa formal se correspondem também mutuamente, porque a forma dá o ser, e a matéria o recebe. A eficiente é causa da final, e a final é causa da eficiente. A eficiente é causa da final quanto ao ser, porque, movendo, a causa eficiente conduz ao fim. A final é causa da eficiente não quanto ao ser, mas quanto à razão da causalidade. A forma e a matéria são mutuamente causas quanto ao ser. A forma é causa da matéria na medida em que lhe dá o ser em ato. A matéria é causa da forma na medida em que a sustenta. 7. O elemento. E condições para ser elemento. Para algo poder ser dito elemento, devem-se verificar 4 condições. A primeira, que seja uma causa do gênero da causa material. A segunda, que seja o princípio segundo algo se faz primariamente. O cobre é algo segundo o qual a estátua é feita, todavia não é elemento, porque ele próprio possui outra matéria a partir da qual algo é feito. A terceira, que seja intrínseco à coisa. Por isto o elemento difere de tudo aquilo a partir do qual algo é feito como transeunte, como é a privação, quando dizemos que o homem músico se faz a partir do homem não músico. Os elementos não são assim, porque eles permanecem nas coisas das quais são elementos. A quarta, que tenha alguma espécie e que não seja dividida em diversas espécies, pela qual o elemento difere da matéria primeira, que não tem nenhuma espécie, como também de todas as matérias, as quais podem resolver-se em diversas espécies, como o sangue e outros. Reunindo as 4 condições acima enumeradas, pode-se dizer que o elemento é aquilo do qual algo se compõe, de maneira primária, sendo intrínseco à coisa, e indivisível na espécie e em outras espécies. 8. O elemento. Segunda.
Exemplos de elemento. Existem diversas coisas que são elementos, por possuírem as características dos elementos. Assim, as letras podem ser chamadas de elementos das palavras, e nas demonstrações encontramos elementos pelas quais elas são possíveis, como fica exposto nos livros dos elementos de geometria, de Euclides. Mas, de maneira especial, parece existir um sentido mais próprio de elemento, que é o correspondente ao seguinte dos 4 exemplos colocados por Aristóteles. Nos corpos naturais, algumas coisas são ditas elementos de outras. São ditos serem elementos dos corpos aquelas coisas nas quais os corpos mistos se resolvem por último. Por consequência, os elementos serão aquilo pelo qual os corpos são compostos de maneira primária. Os corpos que são ditos elementos não são divididos em outras espécies diferentes de corpos, mas em partes semelhantes, assim como qualquer parte da água é água. Todos os filósofos que colocaram tal corpo, no qual todos os outros se resolvem sem que ele mesmo se resolva em nenhum outro, ser único, afirmaram que apenas existia um elemento. Foi assim que alguns filósofos afirmaram que este único elemento era a água, outros o ar, outros o fogo. Os que colocaram a existência de diversos de tais corpos foram os filósofos que afirmaram existir diversos elementos. Quando Aristóteles afirma que os elementos dos corpos não são divididos em diversos segundo a espécie, isto não deve ser entendido como uma divisão pela quantidade. Se assim o fosse, a madeira seria elemento, porque qualquer parte da madeira é madeira. Mas deve ser entendido da divisão que é feita segundo uma alteração, assim como os corpos mistos se resolvem em corpos mais simples. 9. A natureza. Modos de dizer a natureza. De uma primeira maneira, natureza é dita ser a geração dos seres viventes. A geração dos seres não viventes não pode ser dita natureza segundo o uso comum deste vocábulo, mas apenas a geração dos viventes. Pelo fato de que por um primeiro modo a natividade é dita natureza, segue-se o segundo modo, pelo qual o princípio da geração segundo o qual algo é gerado como um princípio intrínseco é dito natureza. Segundo a semelhança da natividade aos demais movimentos, disse natureza de um terceiro modo o princípio de movimento em qualquer ente segundo a natureza, que esteja neste ente enquanto tal, e não por acidente. Segundo o terceiro modo, o princípio de movimento das coisas naturais é dito natureza. Ora, pareceu a alguns que o princípio de movimento das coisas naturais fosse a matéria, de onde se seguia que diziam que a matéria seria a natureza. Porque seria o princípio da coisa quanto ao ser e quanto ao tornar-se. E como estes filósofos pensavam que a matéria e a forma existiam nas coisas naturais de uma maneira semelhante à maneira como elas existem nas coisas artificiais, nas quais a forma é acidente e somente a matéria é substância, visto que as disposições da forma não permanecem na geração, introduzindo-se uma forma quando sai a outra. Por causa disso a forma parecia ser um acidente, e somente a matéria era dita substância e natureza. Mas porque o movimento das coisas naturais mais é causado pela forma do que pela matéria, por isso, de um quinto modo, a forma é dita natureza. Por esta quinta forma, a natureza é dita da própria substância, isto é, a forma das coisas existentes segundo a natureza. Os filósofos que colocaram a forma ser natureza eram induzidos pela seguinte razão, porque as coisas que são e se fazem naturalmente são ditas ter natureza, existindo a matéria pela qual são aptas a tornar-se ou a ser, a não ser que tenham espécie própria e a forma, pela qual se segue a espécie. 10. Redução dos modos de natureza a um único modo. Segundo a ordem das coisas, a forma compete por primeiro à razão da natureza, porque, conforme está dito, nada é dito ter natureza, exceto na medida em que apresenta forma. Assim, primeiro e propriamente a natureza é dita da substância, isto é, da forma substancial, e não das formas acidentais ou dos entes artificiais, isto é, as formas das coisas que têm em si o princípio do movimento enquanto tal. Já a matéria é dita natureza na medida em que é susceptível da forma. E às gerações se dá o nome de natureza, porque são movimentos que procedem das formas e se dirigem às formas. E a própria forma é o princípio de movimento das coisas que existem segundo a natureza.
11 O necessário. Os modos do necessário. O primeiro modo do necessário é aquilo segundo o qual algo é dito necessário, sem o qual algo não pode viver nem ser, porque posto que não seja a principal causa da coisa, é todavia uma concausa. Assim como respirar é necessário ao animal respirante, porque sem a respiração não pode viver. De um segundo modo algo é dito necessário, sem o qual não pode haver ou fazer-se algum bem, ou evitar e remediar algum mal. Desta maneira, navegar até algum certo lugar pode ser necessário, não porque sem isto o homem não possa existir, mas porque sem isto não poderá adquirir algum bem, isto é, algum dinheiro. De um terceiro modo é dito necessário aquilo que padece violência, e também dá-se o nome de necessário à própria violência. Assim, a violência é dita necessária, assim como de quem padece uma força é dito fazer por necessidade aquilo a que é coagido. De um quarto modo é dito ser necessário aquilo que se dá de tal maneira que não possa acontecer que possa se dar de maneira diferente. Este é o necessário absoluto. 12 Comentário ao necessário absoluto. O necessário absoluto difere dos demais necessários, porque o necessário absoluto compete à coisa segundo aquilo que lhe é íntimo e próximo, ou a forma, ou a matéria, ou a própria essência da coisa. Por exemplo, dizemos que é necessário que o animal seja corruptível, porque isso é consequência da matéria. Dizemos que é necessário que o animal seja sensível, porque isso é consequência de sua forma. Dizemos que é necessário que o animal seja uma substância sensível animada, porque isso é a sua essência. Já o necessário não absoluto é aquilo cuja necessidade depende de causas extrínsecas. As causas extrínsecas podem ser de dois tipos, final e eficiente. O fim poderá ser absoluto, e neste sentido pertence à necessidade absoluta, ou um certo bem, e neste sentido pertence ao segundo modo de necessidade. A necessidade que provém do movente exterior, ou causa eficiente, pertence ao terceiro modo de necessidade. É o modo pelo qual o necessário é dito da violência. Porque a violência ocorre quando algo é movido por um agente exterior a algo para o qual a coisa não apresenta aptidão natural intrínseca própria. Se, de fato, segundo a sua natureza se ordenasse aquilo que está sendo movido pelo agente exterior, não se trataria de um movimento violento, mas natural, e então seria um caso de necessidade absoluta. 13 Uno. Os modos do uno. De um primeiro modo, são ditas unas as coisas que assim ó são pela continuidade de suas partes. Por exemplo, as peças de madeira são ditas unas pela cola que as une. A linha, ainda que seja curva, se chama una, desde que seja contínua. Assim também as partes do corpo, como os braços, as pernas, e etc. De um segundo modo, são ditos unos os objetos especificamente homogêneos. Chama-se homogêneo aquele objeto no qual não se pode assinalar uma divisão de partes específicas, por meio de um exame dos sentidos. Assim, pois, se chama uno ao vinho e uno à água. De um terceiro modo são ditos unos aqueles seres cujo gênero, sendo uno, se diferenciam por diferenciações opostas. Por exemplo, o homem, o cavalo e o cachorro são uma unidade, porque todos se comunicam no gênero animal, diferindo, todavia, nas diferenças. De um quarto modo são ditos unos aqueles seres cujas definições, isto é, a razão significante do que é o ser, não diferem entre si. De um quinto modo, apresentam unidade por excelência aquelas coisas cuja noção, que tem por objeto a quidade da coisa, é inteiramente indivisível, e não pode ser dividida nem sob a razão de tempo, de lugar ou de razão. São as coisas que não são compostas de princípios materiais e formais. O intelecto, alcançando-lhes a quidade, não as compreende como compondo as definições delas a partir de diversos princípios. Mas compreende a quidade das mesmas mais pelo modo da negação, assim como o ponto é aquilo que não tem parte, ou pelo modo de um hábito aos compostos, assim como quando dizemos que a unidade é princípio do número. 14. Redução dos modos de unidade a um único modo. Maximamente são ditas unas aquelas coisas que são inteiramente indivisíveis, e a este modo todos os demais modos de unidade se reduzem,
porque isto é universalmente verdadeiro, que aquilo que não apresenta divisão, segundo isto é dito uno, na medida em que não apresentam divisão. Assim, podemos dizer que o uno é o indivisível de modo simples, ou segundo algo. Uno indivisível. De modo simples ou segundo algo. O uno indivisível de modo simples é o último modo, que é o principal. O uno indivisível segundo algo é ou segundo a quantidade, ou segundo a natureza. Uno indivisível. De modo simples ou segundo algo. Uno segundo algo. Segundo a quantidade ou segundo a natureza. O uno indivisível segundo a quantidade é o primeiro modo do uno, segundo a continuidade de suas partes. O uno indivisível segundo a natureza o é quanto ao sujeito ou quanto à forma. Uno indivisível. De modo simples ou segundo algo. Uno segundo algo. Segundo a quantidade ou segundo a natureza. Uno segundo a natureza. Quanto ao sujeito ou quanto à forma. O uno quanto ao sujeito pode ser quanto ao sujeito real ou quanto ao sujeito de razão. Uno indivisível. De modo simples ou segundo algo. Uno segundo algo. Segundo a quantidade ou segundo a natureza. Uno segundo a natureza. Quanto à forma ou quanto ao sujeito. Uno segundo a natureza quanto ao sujeito. Real ou de razão. Quanto ao sujeito real, trata-se do segundo modo de unidade, aquele segundo o qual um objeto homogêneo é dito uno. Quanto ao sujeito de razão, trata-se do terceiro modo de unidade, segundo o qual é dito uno o que não é dividido pelo gênero. Quanto à forma, trata-se do quarto modo de unidade, porque a indivisibilidade da definição é a indivisibilidade da forma. 15 Os diversos modos do ente. A natureza das categorias ou dos predicamentos. Cada uma das 10 categorias ou predicamentos são ditos entes per si. Deve-se saber, entretanto, que o ente não se relaciona com os 10 predicamentos como o gênero para com as espécies. Isto porque o gênero se desdobra nas espécies por meio de acréscimo da diferença específica. Esta diferença, não participando do gênero, está além da essência do gênero. Ora, nada pode estar além da essência do ente que, por adição ao ente, constitua alguma espécie do ente. Porque aquilo que se situa além do ente nada é e, portanto, não pode ser uma diferença específica. Assim, o ente se desdobra nas diversas categorias, não segundo o gênero se desdobra nas espécies, mas segundo os diversos modos possíveis de predicação. Isto é assim porque os diversos modos de ser seguem os diversos modos possíveis de predicação. E isto porque de quantos modos algo é predicado, de tantos modos isso significará algo ser. 16 Os diversos modos do ente. Segunda. A dedução das categorias ou modos do ser. Qualquer predicamento pode se relacionar com o seu sujeito de 3 maneiras. A sendo aquilo que é o sujeito. B sendo algo inerente ao sujeito. C sendo algo externo ao sujeito. Se for algo inerente ao sujeito, poderá sê-lo ainda de modo absoluto, ou de modo não absoluto. Se for algo externo quanto ao sujeito, poderá sê-lo de maneira completamente externa ou de maneira não completamente externa. Temos então o seguinte quadro de possibilidades. A sendo aquilo que é o sujeito. B sendo algo inerente ao sujeito. A. De modo absoluto. B. De modo não absoluto. C sendo algo externo ao sujeito. A completamente externo. B. Não completamente externo. O predicado pode ser aquilo que é o sujeito, como quando se diz Sócrates é um animal. Este predicado é dito significar a substância, que é a primeira categoria. É da substância que as demais categorias se predicam. De modo absoluto, pode algo ser inerente a uma substância sendo consequente à matéria, com o que temos a categoria da quantidade, ou sendo consequente à forma, com o que temos a categoria da qualidade. Se se tratar de algo inerente a uma substância, mas de modo não absoluto, isto é, em relação a uma outra coisa, teremos a categoria da relação. Se se tratar de uma medida do sujeito, sendo as medidas extrínsecas do sujeito o tempo e o lugar, teremos os seguintes predicamentos. A.
Da parte do tempo, o predicamento do tempo. b. Da parte do lugar, o predicamento do lugar, que não considera a ordem das partes no lugar, e o predicamento da posição, que considera a ordem das partes no lugar. Se não se tratar de uma medida extrínseca do sujeito, somente poderá ser um predicado pelo modo de hábito, como quando se diz que Sócrates está calçado ou vestido. Assim temos o predicamento do hábito. Sendo algo predicado de um sujeito, de tal maneira que esteja apenas parcialmente no sujeito, isto poderá acontecer de duas maneiras. A primeira, como se trate de algo existente parcialmente no sujeito, mas como princípio, e assim teremos a categoria de ação. b. A segunda, como se trate de algo existente parcialmente no sujeito, mas como término, e assim teremos a categoria de paixão. 17. Um outro modo do ser. De uma maneira diversa, o ser significa a composição da proposição, a qual o intelecto faz compondo e dividindo. De onde que, neste sentido, o ser significa que alguma coisa dita é verdade. É assim que, dizendo algo ser, significamos com isso uma proposição ser verdadeira. E dizendo não ser, significamos não ser verdadeira. Deve-se saber que este segundo modo se compara ao primeiro, assim como o efeito à sua causa. De fato, pelo fato de que algo na natureza da coisa é daqui que se segue a verdade ou a falsidade da proposição, a qual o intelecto pretende significar pela palavra é. 18. A distinção do ser pela potência e ato. O ente e o ser significam algo que pode ser dito em potência ou em ato. Da mesma forma, em todos os 10 predicamentos expostos anteriormente, algo poderá ser dito em potência ou em ato. Daqui se segue que cada um dos predicamentos é dividido pelo ato e pela potência. Como o livro 9 trata da potência e do ato, o que vai dito neste livro V sobre o assunto foi colocado nesta compilação junto com o livro 9. 19. A substância. O primeiro modo pelo qual algo pode ser dito substância é o modo pelo qual as substâncias particulares são ditas substâncias, assim como os corpos simples, como a terra, o fogo, a água e outros tais. E universalmente todos os corpos, como o lápis, o sangue, a carne, e outros tais. E também os animais, que são constituídos de tais corpos sensíveis, e as suas partes, como as mãos, os pés e outros tais. Todas estas coisas são ditas substâncias, porque não são predicados de outro sujeito, mas os outros predicamentos são ditos delas. Esta é, de fato, a substância primeira, a primeira das 10 categorias. De um outro modo é dito substância aquilo que é a causa do ser da substância considerada no primeiro modo. Causa do ser, não como causa extrínseca ou eficiente, mas intrínseca, como a forma. Desta maneira é que a alma do animal é dita substância. De um terceiro modo, a quidade da coisa, significada pela definição da coisa, é dita ser a substância da coisa. Esta quidade ou essência da coisa difere da forma que foi dita ser substância pelo segundo modo, assim como a humanidade difere da alma. Porque a forma é parte da essência ou da quidade da coisa. 20. O anterior e o posterior. O significado do anterior depende do significado de princípio. Porque princípio em algum gênero é dito ser aquilo que é por primeiro naquele gênero. Anterior é dito ser aquilo que é mais próximo a determinado princípio. Quanto à ordem do princípio e à ordem daquele que é próximo do princípio, isto pode verificar-se de muitas maneiras. De fato, algo pode ser dito princípio de forma simples e segundo a natureza, assim como quando dizemos que o pai é princípio do filho. Ou ainda algo pode ser dito princípio por ordenar-se a algo extrínseco, assim como se diz algo ser princípio, anterior ou posterior quanto ao conhecimento, quanto à perfeição, à dignidade, ou qualquer outra coisa. Pelo fato de que o anterior e o posterior são ditos por uma ordenação a algum princípio, e o princípio conforme pode ser visto na parte que tratou deste assunto, é o ponto de partida a partir do qual uma coisa é, se gera ou se conhece, as diversas acepções de anterior e de posterior serão divididas igualmente em 3 partes. Na primeira, serão considerados os modos pelo qual algo é dito anterior segundo o movimento e a quantidade.
Na segunda, serão considerados os modos pelo qual algo é dito anterior no conhecimento. Na terceira, serão considerados os modos pelo qual algo é dito anterior no ser. 21 Os modos do anterior e posterior segundo o movimento e a quantidade. O primeiro modo é tomado segundo a ordem no lugar. É o modo segundo o qual algo é dito ser anterior segundo o lugar pelo fato de que é mais próximo a algum lugar determinado. Este lugar determinado pode ser tomado no meio de alguma magnitude, ou no extremo. Por exemplo, na ordem local o centro do mundo pode ser tomado como princípio, ao qual são levados os corpos pesados. Desta maneira ordenamos os elementos dizendo a terra ser o primeiro, a água o segundo, etc. Ou ainda, na ordem local poderia ter sido tomado como princípio o próprio céu, ordenando assim os elementos de tal maneira que o fogo é o primeiro, o ar o segundo, e assim sucessivamente. O segundo modo é tomado segundo a ordem temporal. O terceiro modo é tomado segundo a ordem no movimento. Por exemplo, nas coisas naturais, aquilo que está mais próximo ao primeiro movente é dito anterior. Assim, o menino é dito anterior ao homem, porque está mais próximo do primeiro, isto é, do que o gerou. 22 Os modos do anterior e do posterior segundo o conhecimento. Como o conhecimento é duplo, isto é, existe o conhecimento do intelecto ou da razão e o conhecimento do sentido, diferentemente dizemos algo ser anterior segundo a razão e segundo o sentido. O primeiro modo é aquele segundo o qual os universais são anteriores aos singulares, no conhecimento pela razão, e os singulares são anteriores aos universais no conhecimento pelo sentido. Isto ocorre porque a razão é dos universais, e o sentido é dos singulares. De onde se segue que o sentido não conhece os universais a não ser por acidente, na medida em que conhece os singulares, dos quais se predicam os universais. Assim, o sentido conhece o homem na medida em que conhece Sócrates, que é homem. Aristóteles diz que, pelo segundo modo de anterioridade e posterioridade, o acidente é anterior ao todo, no conhecimento pela razão. Com isto ele quer dizer que o acidente é anterior ao composto de sujeito e acidente, isto é, o homem músico não pode ser conhecido pelo intelecto se antes não for conhecido o acidente músico. Da mesma maneira, segundo a razão, quaisquer outros simples serão anteriores ao composto, ocorrendo o inverso no conhecimento pelo sentido. No sentido ocorre o inverso porque ao sentido são primeiramente oferecidos os compostos. O terceiro modo de anterioridade segundo o conhecimento é aqui omitido. 23 Os modos do anterior e do posterior segundo o ser. O primeiro modo da anterioridade segundo o ser é segundo a razão de dependência, segundo a qual são ditas anteriores as coisas que podem ser sem as outras e as outras não podem ser sem as primeiras. Por causa disso é que a substância é dita anterior ao acidente. O segundo modo da anterioridade segundo o ser provém da divisão do ente em ato e potência. Segundo este modo, uma mesma coisa pode ser dita anterior segundo a potência e posterior segundo o ato. Por exemplo, a metade de uma coisa e uma parte do todo são ditas anteriores à coisa e ao todo, se estiverem em potência. Porém, a metade da mesma coisa e a parte do todo são ditas posteriores à coisa e ao todo se estiverem em ato, porque estas metades e estas partes não se tornam em ato senão pela dissolução da coisa ou do todo. De fato, dividido o todo em suas partes, as partes começam a existir em ato. Pode-se concluir que todos os modos de anterioridade e posterioridade podem ser reduzidos aos modos de anterioridade e posterioridade segundo o ser, e principalmente ao primeiro deles, segundo o qual é dito ser anterior o que pode existir sem os outros, mas não os outros sem ele. 24 As espécies da quantidade. As principais espécies da quantidade são duas, a multidão ou pluralidade, e a magnitude ou medida. Ambas apresentam a razão da quantidade, na medida em que a multidão é numerável e a magnitude é mensurável. A multidão é o que é divisível em potência em partes não contínuas. A magnitude é o que é divisível em potência em partes contínuas. A magnitude é divisível em partes contínuas de três maneiras. Se for divisível em partes contínuas segundo uma única dimensão, teremos a longitude. Se em duas, teremos a latitude.
Se em 3, teremos a profundidade. A pluralidade ou multidão finita é dita número. A longitude finita é dita linha. A latitude finita é dita superfície. A profundidade finita é dita corpo. Se houvesse uma multidão infinita, esta não seria número, porque, sendo infinita, não poderia ser numerada. Da mesma forma, se houvesse uma longitude infinita, não seria linha. Porque a linha é uma longitude mensurável. E por causa disso na definição de linha se coloca que suas extremidades são 2 pontos. O mesmo pode ser dito da superfície e do corpo. 25 Os modos da quantidade per se. O primeiro modo da quantidade per se é aquele pelo qual a quantidade é significada pelo modo da substância ou do sujeito, assim como a linha, a superfície, ou o número. Qualquer um deste é quantidade substancialmente, porque na definição de qualquer um destes a quantidade é colocada. O segundo modo da quantidade per se pertence ao gênero da quantidade, e nele a quantidade é significada pelo modo de um hábito ou paixão de substâncias tais como a linha, que é substancialmente quantidade, ou outras quantidades semelhantes. Assim, muito e pouco são quantidades significadas como paixão do número. Longo e breve são quantidades significadas como paixão da linha. Largo e estreito são quantidades significadas como paixão da superfície. Profundo e alto são quantidades significadas como paixão do corpo. Em relação à quantidade per se, podemos comentar que a quantidade, entre todos os acidentes, é o mais próximo à substância. De onde que algumas quantidades são consideradas substâncias, como explicado para com a linha, o número, a superfície e o corpo. Além disso, somente a quantidade, além da substância, apresenta divisão em partes próprias. A brancura, que é uma qualidade, não pode ser dividida e, por consequência, nem pode ser compreendido que seja individuada a não ser pelo sujeito. Por isso é que, apenas no gênero da quantidade, algumas são significadas como sujeito, e outras como paixões. 26 Os modos da quantidade por acidente. O primeiro modo é aquele segundo o qual algo é dito quantidade apenas pelo fato de serem acidentes de alguma quantidade, assim como o branco e o músico são acidentes de algum sujeito que tem quantidade. Por um segundo modo outras coisas são ditas quantidade por acidente não por causa do sujeito no qual estão, mas assim como o movimento e o tempo. O tempo é divisível e contínuo por causa do movimento. O movimento, por causa da magnitude. Não por causa da magnitude daquilo que é movido, mas por causa da magnitude daquilo no qual algo é movido. Pelo fato de que esta magnitude é quantidade, o movimento é quantidade. E por causa que este movimento é quantidade, segue-se então que o tempo é quantidade. Assim, a razão da medida do tempo é uma medida extrínseca. A razão da medida da magnitude é uma medida intrínseca. Por causa disso, Aristóteles coloca aquelas coisas que não apresentam o ser da quantidade a não ser em virtude de outro, não como sendo da espécie da quantidade, mas sendo quantidade por acidente, como o movimento e o tempo. 27 A relação. Ao tratar acerca do predicamento da relação, o filósofo primeiro coloca os modos das relações segundo si e, segundo, das relações em razão de outro. Acerca da primeira destas, o filósofo enumera o modo das relações segundo si e em seguida prossegue considerando acerca deles. Coloca, portanto, os 3 modos das relações, dos quais o primeiro é aquele segundo o número e a quantidade, assim como a relação do duplo à metade, e a do triplo à terça parte, do múltiplo ao submúltiplo e do continente ao contido. O continente é tomado como sendo aquele que excede segundo a quantidade, pois todo excedente segundo a quantidade contém em si aquele que é excedido, já que é este e ainda mais, assim como os 5 contém em si o 4, e 3 côvados contém em si 2 côvados. O segundo modo é aquele segundo o qual a relação é dita segundo a ação e a paixão, ou a potência ativa e passiva, assim como a do calefativo ao calefatível, o que pertence às ações naturais, e a do cortante ao cortável, o que pertence às ações artificiais, e universalmente a todo ativo ao passivo.
O terceiro modo é aquele segundo o qual o mensurável é dito ser relativo à medida. Aqui a medida e o mensurável não são tomados segundo a quantidade, pois isto pertenceria ao primeiro modo, no qual ambos são ditos relativos a ambos, isto é, o duplo é dito relativo à metade, e a metade é dita relativa ao duplo. Em vez disso, aqui a medida e o mensurável são tomados segundo o ser medida da verdade. De fato, a verdade da ciência é medida pelo cognoscível, pois pelo fato da coisa ser ou não ser é que a sentença sabida é verdadeira ou falsa, e não inversamente. Por causa disso não se relacionam mutuamente a medida ao mensurável e vice-versa, como nos outros modos, mas somente o mensurável à medida. Semelhantemente também a imagem é dita relacionar-se àquilo de quem é imagem como o mensurável à medida, pois a verdade da imagem é medida pela coisa de que é imagem. A razão destes modos é a seguinte. Como a relação, a qual está nas coisas, consiste numa certa ordenação de uma coisa a outra, é necessário existirem tantos modos de tais relações quantos forem os modos pelos quais uma coisa possa se ordenar a outra. Ora, uma coisa pode se ordenar a outra segundo o ser, na medida em que o ser de uma coisa depende da outra, e assim teremos o terceiro modo, ou segundo a virtude ativa e passiva, segundo o qual uma coisa recebe de outra, ou a outra confere algo, e assim teremos o segundo modo, ou ainda segundo que a quantidade de uma coisa possa ser medida pela outra, e assim teremos o primeiro modo. Já a qualidade da coisa, enquanto tal, não diz respeito senão ao sujeito em que está, de onde que segundo a mesma uma coisa não se ordena a outra, senão na medida em que uma qualidade toma razão de potência passiva ou ativa, na medida em que é princípio de ação e paixão, ou por razão da quantidade ou de algo pertencente à quantidade, assim como quando algo é dito mais branco do que outro, ou semelhante, se possuir alguma quantidade. Una. Quanto aos outros gêneros, mais eles se seguem à relação do que as podem causar. Assim, o predicamento do tempo consiste em alguma relação ao tempo, enquanto que a do lugar, ao lugar. A posição também implica em uma ordenação das partes, enquanto que o hábito ou possessão numa relação do paciente ao possuído. 28 Das relações que se seguem à ação e à paixão. As relações que se seguem à ação e à paixão podem ser de dois modos, de um primeiro modo, segundo a potência ativa e passiva e, de um segundo modo, segundo os atos destas potências, que são o agir e o padecer. Assim, o calefativo é dito relativamente ao calefactível segundo a potência ativa e passiva, pois o calefactivo é aquilo que pode aquecer, enquanto que o calefactível é aquilo que pode ser aquecido. Já o calefaciente é dito relativamente ao calefacto, e o cortante ao cortado segundo os atos destas potências. Este modo de relação difere dos anteriores pois nas que são segundo o número não há ações, como já se tinha explicado na física, onde o filósofo mostra que as coisas matemáticas são abstraídas do movimento, e por isso não pode haver nelas tais ações, que são segundo o movimento. Somente por uma certa semelhança pode-se dizer haver ações nos números, como o multiplicar, o dividir e outras tais. Deve-se saber também que dos relativos que são ditos segundo a potência ativa e passiva, há diversidade segundo tempos diversos. Alguns destes são ditos relativos segundo o tempo passado, assim como o pai ao filho, porque aquele gerou e este foi gerado, os quais diferem segundo o ter feito e o ter sido feito. Já outros são ditos relativos segundo o tempo futuro, assim como o que fará se refere ao a ser feito. Também a este gênero de relação se reduzem aquelas relações que são ditas segundo a privação e a potência, como o impossível e o invisível, pois algo é dito impossível para este ou para aquele, e semelhantemente com o invisível. 29. Das relações segundo que o mensurável é dito relativo à medida. Este terceiro modo de relação difere dos anteriores pois nos anteriores cada um dos termos é dito relativo pelo fato do mesmo referir-se ao outro, e não pelo fato do outro referir-se a si. Assim, o duplo se refere à metade, e vice-versa, e o pai ao filho, e vice-versa. Segundo este terceiro modo,
porém, algo é dito relativo somente pelo fato de que algo se refere a si, assim como é evidente que o sensível e o cognoscível ou inteligível são ditos relativos porque outras coisas se referem aos mesmos. Algo é dito cognoscível por se ter ciência do mesmo. Semelhantemente, sensível é dito o que pode ser sentido. De onde que estas coisas não são ditas relativas por causa de algo que haja da parte delas mesmas, como a quantidade, a qualidade, a ação ou a paixão, assim como ocorria nas relações anteriores, mas são ditas relativas por causa das ações dos outros que todavia não terminam nelas. De fato, se o ver fosse uma ação do vidente que se estendesse até a coisa vista e a alcançasse, assim como a calefação se estende até ao calefactível, então assim como o calefactível se refere ao calefaciente, assim também o visível se referiria ao vidente. Mas ver, inteligir e tais ações, conforme é explicado no 9º livro da Metafísica, permanecem nos agentes e não transitam às coisas vistas e inteligidas, pois o visível e o cognoscível não padecem algo pelo fato de serem inteligidos ou vistos. Por causa disso, as coisas inteligidas e vistas não se referem aos inteligentes e videntes, mas apenas vice-versa. Semelhantemente ocorre com todas aquelas coisas nas quais algo é dito relativamente por causa da relação de outro para com ele, como o direito e o esquerdo na coluna. Como o direito e o esquerdo designam princípios de movimentos nas coisas animadas, não podem ser atribuídos à coluna e a algo inanimado senão na medida em que os animados de algum modo se relacionam para com ela, assim como quando a coluna é dita direita, porque o homem lhe é esquerdo. Semelhantemente ocorre com a imagem em relação ao exemplar, e com o dinheiro, pelo qual se estipula o preço da venda. Em todas estas coisas toda a razão de referência em ambos os extremos depende de só um deles, e por isso todos estes tais de algum modo estão um para o outro assim como o mensurável e a medida, porque qualquer coisa é medida por aquilo de que depende. Deve-se saber, porém, que embora a ciência segundo o nome pareça referir-se ao cognoscente e ao cognoscível, já que dizemos ciência do cognoscente e ciência do cognoscível, e dizemos também intelecto do inteligente e intelecto do inteligível, todavia o intelecto, segundo o que é dito relativamente a algo, não o é dito relativamente àquele que é o seu sujeito, pois assim se seguiria que o mesmo relativo seria dito duas vezes. De fato, consta que o intelecto é dito relativamente ao inteligível, assim como ao objeto. Se, portanto, fosse dito relativamente ao inteligente, seria duas vezes dito relativamente, e como o ser do relativo consiste em se achar de algum modo para com outro, seguir-se-ia que a mesma coisa possuiria um ser duplo. E semelhantemente, é patente acerca da visão que ela não é dita relativamente ao vidente, mas ao objeto que é a cor. Não obstante, pode-se dizer corretamente que a visão seja do vidente, pois a visão se refere ao vidente, não na medida em que é visão, mas na medida em que é acidente ou potência do vidente. De fato, a relação diz respeito a algo externo, não, todavia, ao sujeito, senão na medida em que é acidente. Assim fica claro que estes são os modos pelos quais as coisas são ditas relativas per si. 30. Das relações que o são em razão de outro. Há três modos pelos quais as coisas são ditas relativas não per si, mas segundo o outro. O primeiro é quando algumas coisas são ditas relativas por causa de seus gêneros serem relativos, assim como quando a medicina é dita relativa, porque a ciência é dita relativa. O segundo modo é quando coisas abstratas são ditas relativamente, porque os concretos que possuem aqueles abstratos são ditos relativamente, assim como a igualdade e a semelhança são ditos relativos. A igualdade e a semelhança, segundo o nome, porém, não são ditos relativamente. O terceiro modo é quando o sujeito é dito relativamente por razão de acidente, assim como quando o homem ou o branco são ditos relativamente a algo, porque a ambos lhes acontece serem duplos. Segundo este modo a cabeça é dita relativamente, pelo fato de ser parte. O presente audiobook que foi produzido artificialmente por meio da conversão de texto em voz. O áudio poderá trazer distorções fônicas por se tratar de uma leitura mecânica.
A obra Comentário à Metafísica de Aristóteles, de São Tomás de Aquino é livre de direitos autorais, qualquer possível infração de texto entre em contato prontamente. Participe do clube de leitura. Para mais informações acesse o site www.domleon.com.br. Se possível, se inscreva no canal e compartilhe.